Conheçam nossos parceiros. Eles apostam em nosso conteúdo. Eleganto, puro estilo e confiança. Chocoterapia, participando dos seus momentos mais felizes. Nossa lojinha, de tudo e mais um pouco. Espaço History, educação e entretenimento. History Park, a sala de aula que você sempre sonhou, onde você quiser. Rede Mauá. Somos a rede do mundo inteligente. Construção histórica, assessoria empresarial. Olhando o passado, projetando o futuro. Conte-me tudo, não esqueça de nada. Vai começando mais um Sem Meias Palavras pro João, que tá aqui nos observando, nos contando piada, né, pra tentar dar uma descontraída no começo, né? João quer mais descontração, né, João? E aí, Zé, como é que estamos? Tudo tranquilo? Mais ou menos. Mais ou menos? Porque cada convidado que vem aqui é um assunto diferenciado, a gente estuda, né? A gente tá ficando especializado em todas as áreas. Todas as áreas, porque o nosso podcast sempre tem o fundamento de ter muito conteúdo. E hoje o negócio é na base da lei. Da lei. Da lei. Ao pé da letra. Ao pé da letra, literalmente. Mas antes, se é lei, aqui no podcast é lei os nossos patrocinadores começarem... Com certeza. Né? Aparecem antes, né? Vocês já devem ter visto aí. Aparecem antes os nossos anunciantes e aparecem durante o programa todo e também citados por nós, né? E vamos começar diretamente com a Eleganto. Eleganto, aquela loja de roupas que é especializada em camisetas temáticas. Aí se você for dar uma olhadinha que está aparecendo para você aí, você vai perceber que tem camisetas temáticas referentes à educação, mas tem também divertidas. Linha cristã, religiosa, e breve virão outras pelo que já nos informaram aí. Tá? Então, Eleganto, você pode acessar www.lojaeleganto.com.br. Lá você encontra essa infinidade de roupas, tá? Lá também encontra-se leggings, bermudas também femininas, tá? Dá uma olhadinha lá, tem que usar aquele códigozinho básico, né? 100 meias palavras, 100 meias palavras, dá aquele descontinho amigo, né? Pra ajudar no bolso. Vestindo toda a família. Vestindo toda a família, viu só? E veste a família e enche a barriga também. Chocoterapia. A chocoterapia, como é que funciona, Zé? Funciona na quarta-feira agora, Dia dos Namorados, né? Olha aí. Quem sabe fazer um jantarzinho em casa, né? Sobremesa é com a chocoterapia. Deus o livre. Chocoterapia especialista em bolos artesanais, em doces gourmet, em bolos de pote, brownies, né? Então é só acessar ali através do Instagram, que vai aparecer para você aí na tela, breve, vai aparecer na tela para você, e também todos os nossos apoiadores aparecem sempre na nossa descrição. Na descrição do nosso vídeo vai aparecer ali site, Whats, né? E no caso da chocoterapia, atende diretamente pelo Whats, você pode acessar também através do site, né? E do Instagram, tá? Para você ver a infinidade de doces. Oh, beleza, né, cara? O nosso Michel. Michel. Do Mauá. Nosso apoiador também, nossos colegas, parceiros também. Eu acho que ele está deixando 10% na chocoterapia. Eu acho, né? Com certeza. Quando ele vem aqui, ele já pensa assim, tem bolo. Tem bolo. Gente, falando em Mauá, a educação está sempre presente com a gente, né? Nossos parceiros do Mauá, do Colégio Mauá, cursos de extensão. Você já sabe, acessa o site do Mauá, você vai ter uma infinidade de cursos de extensão e são,
tops, né? E você também pode acessar o site da Construção Histórica. Se você tem uma empresa, né? Construção Histórica Assessoria Empresarial. Lá você vai encontrar como criar a sua história da sua empresa, o memorial da empresa, né? Tudo diretamente com os nossos colegas do Mauá e da Construção Histórica, que é uma empresa conjunta, né? Então, acessa lá. E como é que é o slogan mesmo? Mauá, somos a rede do mundo inteligente. Ó, viu? Disse que eu não aprendi, viu? Não, fez o tema de casa. Fiz a lição de casa. Além disso, temos também a nossa lojinha. A nossa lojinha tem uma infinidade de produtos oficiais aqui dos nossos canais, do Cozinha Prática do Zé, do Espaço History, do Sem Meias Palavras. Olha aí, você está vendo aí a camiseta Chefe do Povo, né? Brevemente, nova série, né, Zé? Nova série do Chefe do Povo aí para brilhantar lá com carnes não convencionais, é isso? Não convencionais. Churrasco com carnes não convencionais. Olha só, breve tá saindo uma nova série. Então, o canal do Zé de culinária, ele é por temporada, né? Foi arroz com alguma coisa, né? E agora com carnes não, e convidados, né? E convidados. E vai ter convidado junto. Então, breve você pode ver. E uma lembrança, nossa lojinha, você acessa pelo www.espaco, espaço, né, sem o cedilha, espacohistory.com.br. Lá você vai encontrar, por exemplo, olha que caneca bonita aqui. Já mostrei no outro pod, né, quando o nosso amigo Fábio estava aqui, falando sobre cinema, ó. Star do Star Wars, né? Star com o seu pai, o meu pai, amo de paixão. Tem essa e outras disponíveis para você dentro do nosso site da nossa lojinha Presentão, Dia dos Pais chegando, né? É o bolinho, é uma roupinha da Eleganto, é uma canequinha para agradar o pai, ou faz um combo, né? Só não vai presentear o pai se não tiver o dinheiro, porque por falta de opções não será. Não será. E o nosso convidado de hoje, para entrar na lei mesmo, como é que funciona? Bom, é um prazer inenarrável, né, poder anunciar o convidado de hoje. Um cidadão exemplar desde o tempo da escola. Um cara que sempre lutou muito pela sua comunidade. Não que eu esteja ficando velho, mas também foi meu aluno. Né? Cara, várias pessoas que eu ouço falar e passam por aqui são teus alunos. Cara. É porque algum fruto fica, né, com certeza, numa comunidade que me acolheu há 24 anos atrás. Então eu gosto de trazer esses exemplos. Nosso convidado de hoje é o Valmir Ferreira. Vai contar um pouquinho da história dele para nós, para que a gente possa incentivar outros jovens a seguir os mesmos passos. Valmir, seja bem-vindo ao Sem Meias Palavras. Fique à vontade aqui para nós trocar esse bate-papo aí e matar a saudade que fazia tempo que eu não havia. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Né? O nosso podcast aí vai ficar gravado, né? Então gostaria de cumprimentar e agradecer ao convite ao Leandro, professor de História, né? História. Ele fez o tema de casa também. Sim, claro, com certeza. Louco, cara. Grande professor de História, né? Cara, faz tema de casa bonito, hein? Sim, claro, já. Não fui o seu aluno, não, né? Mas seria um prazer. Né? Seria um prazer. Para mim também, né? Com certeza. Professor Zé, né? Grande Zé. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, professor Zé. Muito obrigado. É um prazer também estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Deste professor que eu tive o prazer de ser aluno por 2 oportunidades, né? Uma no primeiro ano do ensino médio e depois no terceiro ano do ensino médio, numa matéria chamada Física, né? Professor Zé que, né, a brincadeiras à parte, ele foi considerado o 2º melhor professor de física do Brasil. Olha aí. 2º melhor professor de física do Brasil. Tô no caminho. Só, vou ter que... Tem um primeiro. O primeiro é todos os outros empatados, né? Mas tudo bem. Poxa, elogio depois derruba. Como eu falei, brincadeiras à parte, né? Mas estou à disposição aí das perguntas, né? Do professor Leandro, professor Zé. Só deixa eu fazer um adendo. É tão legal quando tu encontra um aluno e houve um progresso, né, assim, educacional, né? Acho tão legal tu encontrar um aluno. Eu já encontrei também vários alunos, não que eu seja também, né, velho, não é isso, né? Mas advogado, aí depois, tô fazendo medicina, outro me disse, tô fazendo história.
suas aulas eram legais e tal, eu segui no caminho, gostei, eu disse, pô, que legal, né? Então é um prazer pra gente, assim, como professor, acho que o prazer maior do professor é quando a gente vê o aluno progredindo. Mas tem coisas que tu já vê que a pessoa é diferenciada. Talvez ele não lembre, mas eu lembro, assim, ó, claramente, daquele aluno do 3º ano que estava empenhado em criar um Grêmio estudantil na escola. Olha. Lembra, Valmir? Lembro. E criou o Grêmio. Olha aí. Entendeu? Fez acontecer. Foram feitas camisetas através do Grêmio, lembra? Isso. Para os formandos. Então, desde esse tempo, a gente já via que ele era uma pessoa articulada. Com certeza. Né? E quando ele foi até a escola, gentilmente falar comigo, né? Me dizendo que ia concorrer, e me explicou o processo da eleição a conselheiro tutelar, e me fez o convite também se eu queria participar da chapa. E eu falei para ele que eu não tinha interesse, porque eu não, né, me sentia à vontade, eu gostava do que eu fazia, mas que estaria à disposição dele para ajudar, enfim, né? Valmir se elegeu conselheiro tutelar, se reelegeu conselheiro tutelar, mas nós gostaríamos que tu contasse, como tu me falou nos bastidores, toda a tua história, como surgiu a vontade de ser conselheiro. Bom, professor Leandro, professor Zé, o que ocorre assim, ó? Eu moro ali no bairro Farrapos, antiga Vila Farrapos, né? Através de uma lei municipal, já falando em leis, já não começando, né? Desde 1991, aquela comunidade da Vila Farrapos era o bairro Navegantes, né? Para quem é daquela região ali e já é das antigas, vai lembrar que aquela região tinha a Vila Farrapos, onde tinha as casas populares feitas pela antiga Coab, né? Em 1991 se torna-se então o bairro Farrapos. Eu já tenho 40 anos atrás, se fizer 40 anos para trás, nós vamos chegar ao ano de 1983, onde eu nasci, cresci na mesma casa, na mesma rua, até hoje. Então eu não sei morar em outra casa, em outra vila, em outro bairro, em outra cidade, a não ser naquele cantinho ali que eu estou desde que eu nasci. É uma comunidade carente, né? O bairro Farrapos fica do lado do bairro Humaitá, bem pertinho ali da nova Arena do Grêmio. Nova, não tão nova assim, né? Já estamos há praticamente 10 anos da Arena do Grêmio, né? E aquela comunidade, eu fui matriculado numa escola estadual chamada Carlos Fagundes de Melo, né? Na época, o ensino fundamental era o 1º grau e tinha 8 anos, ao invés de ser 9. Então, eu fiz o pré na escola Carlos Fagundes de Melo, entrei no ensino fundamental, fiz todo o ensino fundamental e entrei para o ensino médio. E naquela comunidade, nós temos muitos amigos, colegas, que infelizmente vai para o mau caminho, né? Caminho do tráfico, caminho da exploração, etc, etc, etc. E eu consegui resistir a isso porque a minha mentalidade e da minha família eram os estudos. Então eu consegui concluir o ensino fundamental naquela mesma escola. Indo para o ensino médio, quando eu ingressei no ensino médio, a escola Carlos Fagundes de Melo não tinha o ensino médio até então, né? Não tinha naquela região do Humaitá e Farrapos uma escola de ensino médio. Então, aquela comunidade aprendeu a fazer o antigo 1º grau e parar por ali. Porque a escola que tinha o ensino médio, antigamente o 2º grau, era distante 3, 4 quilômetros, que era o 1º de Maio, ali na Avenida Presidente Roosevelt, no bairro Navegantes. Ali sim, ainda é o bairro Navegantes, né? Então, a comunidade ele aprendeu a fazer o antigo 1º grau e parar por ali. Foi quando eu terminei o 1º grau, o ensino fundamental hoje, né? E a escola Carlos Fagundes de Melo, apelidada como Famelo, ali, né, popularmente apelidada como Famelo, consegue ter autorização para ter um ensino médio. Então, eu saio do ensino fundamental e automaticamente eu sou matriculado no ensino médio. Eu sou a primeira turma de ensino médio ali da escola Carlos Fagundes de Melo, né? E consigo entrar no ensino médio.
e fazer o primeiro ano do ensino médio. E uma das matérias, a matéria de física, o professor Zé foi o meu professor. Qual é o problema aí? Na época, com 14 anos de idade, a Constituição Federal, voltando para a lei de novo, né? Autorizava o adolescente de 14 anos a trabalhar, de carteira assinada, etc. e tal. Lembro dessa E parte. aí, Lembro dessa parte. Isso, e aí o que acontece? Naquela época, eu resolvi trabalhar. Então eu terminei o primeiro ano do ensino médio e parei os estudos ali e resolvi trabalhar. Bom, por que eu resolvi trabalhar? Porque quando a pessoa, a criança, o adolescente vem de uma comunidade carente, ela tem muitas dificuldades, né? Então, a primeira dificuldade é financeira, né? Então, são crianças que têm irmãozinhos para cuidar, são adolescentes que desejam trabalhar para ter uma remuneração. Então, por exemplo, tu vai numa empresa que paga para ti um salário mínimo, que hoje nós sabemos que o salário mínimo é muito pouco, para um adolescente que não tem nada, um salário mínimo é muito. Uhum. Então, tu te lança ao mercado de trabalho, aqueles que não vão para o tráfico, para a exploração, etc. e tal, para ganhar aquele um salário mínimo para poder se submeter à sua sobrevivência, né? E aí eu parei por ali. Quando eu paro por ali, surge-se também na escola Carlos Fagundes de Melo o EJA, de noite. E naquela época eu já estava fazendo 18 anos de idade. Quando surge o EJA de noite no Carlos Fagundes de Melo, eu me matriculo para fazer o EJA para continuar os estudos. Fazer o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Tu inaugura os dois? Exatamente. O médio e o EJA. Isso, naquela escola. E aí eu vou para o EJA, porque daí o que acontece? Me permite o EJA a trabalhar durante o dia e continuar os estudos durante a noite, né? Até hoje é assim. Então, o que acontece? Eu consegui concluir, então, o ensino médio no EJA e não numa escola regular, não numa turma regular. E aí, de noite, no EJA, na escola Carlos Fagundes de Melo, eu consigo concluir o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Lá no terceiro ano do ensino médio, também tive o prazer de ter o professor, né, Zezinho, né? E já te cortando, mas eu não posso perder a oportunidade. E se ele conseguiu fazer tudo isso, nós devemos vangloriar a uma pessoa, a professora Márcia, a diretora Márcia Grace. Perfeito. Que é a diretora que foi a luta para trazer o ensino médio para o Carlos Fagundes de Melo, a diretora que foi atrás para montar o EJA e foi a diretora que correu atrás para fazer o ginásio de esportes. Hoje, aposentada com todos os méritos, eu chamo ela carinhosamente de madrinha. Né? Então, ele conta toda essa história aí desde 2002, quando começou o EJA no Carlos Fagundes de Melo. Então, o Valmir, um aluno oriundo do EJA, muitas pessoas dizem, o EJA as pessoas vão lá só para se formar. Não, elas vão lá para complementar os seus estudos, porque tem muitos alunos que passam no ensino médio e talvez não tenha a bagagem que um aluno da EJA tem pela vivência. Então ele vai lá e complementa os seus estudos, juntando com a sua experiência de vida. Quantas pessoas a gente conhece, né, que fazem as pessoas criam um preconceito, né? Porque na verdade a pessoa faz o EJA, não é só a conclusão, tem muitas pessoas que vão concluir, vão fazer faculdade, pós-graduação e vão à luta. Tudo depende da força de vontade da pessoa. É que nem tu comentou ali, eu poderia ter seguido vários caminhos. Isso. Mas eu segui o caminho da educação. Minha família botou isso na minha cabeça, né? É que nem lá em casa também é a mesma coisa, né? A gente seguiu o caminho da educação. Também moramos em região que também tinha uma oferta de outros caminhos, mas seguimos a educação, né? Assim como tu deve ter tido, né? E várias outras pessoas têm, né? E seguindo então essa trajetória, depois que eu faço a conclusão do ensino médio, então eu tenho um orgulho imenso de ter concluído o ensino fundamental e ter o certificado de ensino fundamental da Escola Carlos Fagundes de Melo, e o ensino médio também, da Escola Carlos Fagundes de Melo. Tem um outro problema aí. Qual é o problema? Naquela época, ainda aqueles estudantes que concluíam o ensino médio, seja ensino regular ou seja o EJA, era aquele apelido de terminar os estudos. Por quê? Porque
a faculdade, a universidade era muito difícil para as pessoas de classe baixa ou de comunidades da periferia, digamos assim. Por quê? Porque se vem uma trajetória de universidade que é só para rico. E realmente, até hoje, pegar uma mensalidade de uma faculdade, de uma universidade particular, ela é muito cara para as pessoas que têm realmente um poder aquisitivo baixo, uma família que tem um poder aquisitivo baixo. E aí, o que ocorre aí? Faço o ensino médio, professor Zé, e paro por ali, com 21 anos de idade, 20 anos de idade. Paro por ali, e aí vou trabalhar, eu continuo trabalhando, com o ensino médio, né, embaixo do braço. Só que os anos vão passando, e aí, quando eu estava com 31 anos de idade, 11 anos depois que eu terminei o ensino médio, o meu irmão, né, ele é 10 anos mais velho do que eu, ele já estava trabalhando há 22 anos na Ubra, como funcionário da Ubra. Tá quase se aposentando já, né? E o meu irmão, ele me incentiva a entrar na universidade. Por que tu não faz a universidade, aquela coisa toda? E é engraçado que é o seguinte, ele como funcionário da Ubra, em Canoas, ele tinha desconto de 80% como funcionário para fazer uma graduação, qualquer graduação, tirando a medicina, claro, mas qualquer outra graduação, o funcionário da Ubra na época tinha 80% de desconto e ele nunca fez. Ele nunca fez uma universidade, ele tem a oportunidade de ser, ele morava do lado da Ubra, até hoje ele mora, né, em Canoas, e não fez a universidade, só que ele me incentivava. Uhum. E eu não sei o porquê, eu me espelhava por ele, não, mas tu tá me incentivando a entrar numa universidade, fazer uma universidade, só que tu que tá me incentivando, não faz. É aquele negócio, faça o que eu quero, mas não faça, né? Então, o que acontece? Aí ele me explicou, olha só, faz o vestibular, entra na Ubra. Na Ubra, dentro da Ubra, tinha os programas sociais com desconto. E isso não é falado na mídia, né? Se tu não conseguir a bolsa social, por exemplo, paga uma cadeira, paga 2, não precisa pagar 5. E vai com calma, de acordo com o teu ganho, claro, né? Vai pagando uma cadeira, vai pagando 2. Geralmente é 5 cadeiras, né? Que tu faz ali num semestre, que é um currículo normal. E aí ele me incentivando, vou lá fazer o vestibular. Passei no vestibular. Quando passei no vestibular, na hora da matrícula, né, eu observei que tudo que ele estava me falando era verdade. Bom, comecei de 5 cadeiras, comecei 3 cadeiras, depois comecei 4. Por isso que o curso que eu fiz, que é o curso de Direito, eu não consegui concluir em 5 anos, fui concluir em 7. Por quê? Porque lá no início eu fazia 3 cadeiras, 2, às vezes 4, de acordo com o meu poder aquisitivo, né? Uhum. E isso foi em 2013. Em 2015, eu tinha já um desejo de ser conselheiro tutelar em Porto Alegre. E eu recebo o convite, né, do então vereador, agora Marcelo Bernardi, para participar das eleições do Conselho em 2015. E aí eu consigo me eleger como conselheiro tutelar e assumir o cargo de 2016 a 2020. Essa foi a minha primeira eleição. Lá em 2019, vem as eleições do Conselho Tutelar de novo. Eu me candidato novamente. Eu já estava no final do curso de graduação, né, de Direito, e consigo me reeleger. Então a comunidade, ele olhou e disse, olha, tu tá apto a exercer um segundo cargo, segundo mandato, né, de 4 anos. Isso em 2019. Em 2020 a 2024, que é o período do segundo mandato do Conselho Tutelar da Microrregião 1 de Porto Alegre, que atende toda a região Maitá, Navegantes, Farrapos e as ilhas, a região do arquipélago, né? Uhum. E eu consigo, então, concluir a graduação e também quase concluir também o segundo mandato de conselheiro tutelar. Por que eu digo quase? E é interessante que o meu mandato ia de 2020 a 2024, janeiro de 2020 a janeiro de 2024. Em janeiro de 2023, um ano antes de terminar o mandato, o ano passado, eu estava voltando de férias, né, do Conselho Tutelar, e, incrível que pareça,
eu entro no conselho tutelar, eu bato o ponto, começo a trabalhar, entro no computador e peço a minha demissão. Eu tinha mais um ano de mandato ainda. Peço a demissão e eu não sei o porquê, pedi a minha demissão, 9 horas da manhã, 2 horas da tarde já estava publicado no DOPA a minha demissão. Aí não tinha mais que voltar para trás. Mas, claro, vai perguntar, mas só um pouquinho, pediu a demissão do nada? Claro que não é do nada também, né? Sim. Porque o que ocorreu? Fiz a minha graduação de Direito, 7 anos na faculdade, aquela coisa toda. Depois, na pandemia, em 2020, 2021, em 2022, eu fiz duas pós-graduações, né? A primeira em Direito da Criança e Adolescente e a segunda em Direito de Família e Sucessões, né? Fiz cursos, etc e tal. E aí surgiu a oportunidade e a vontade de advogar. Eu já tinha tudo para advogar ali. Tinha um curso de Direito, tinha passado na prova da OAB, tinha feito 2 pós-graduações, fiz um monte de curso, etc e tal. Então eu surgi naquele momento que a minha contribuição dentro do Conselho Tutelar, passados 7 anos, já estava muito bem preparado, digamos assim. E aí, em janeiro de 2023, eu saio do Conselho Tutelar, monto o meu escritório de advocacia, peço a minha carteirinha da OAB, que é a credencial, lá na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul. E em março, eu recebo minha carteirinha e estou advogando até hoje. Esse é um breve resumo assim da minha história. E o legal, né, no caso dele, é que ele tem a experiência de todos os lados, né, na verdade, né, porque trabalhando no Conselho Tutelar, tu vivenciou N coisas que hoje tu defende, né? Então isso é legal, porque tu teve a experiência antes, né, de vivenciar isso no teu próprio escritório, né? Tu vivenciou aquilo ali no processo, né? E aí a importância desse processo todo. E aí é uma dúvida e também uma sugestão, uma crítica, eu já nem sei, mas eu vou jogar a pauta no ar aqui, que infelizmente a eleição para conselheiro tutelar, ela não é uma eleição que todos participam, entendeu? No dia, se eu não quiser ir, eu não sou obrigado a ir, não, é uma obrigação. E muitos candidatos a conselheiro tutelar precisam fazer cursos, né, tem que estar aptos a exercer a função. Mas é uma pena porque o Conselho Tutelar perde uma pessoa que, né, está por dentro dos meandros da lei. Então, o Conselho Tutelar deveria, acho que Valmir, tu pode me complementar assim, se realmente essa eleição deveria ser uma eleição obrigatória, que nem é para vereador, assim, que todos participassem, assim, escolhessem um representante. Tipo agora deixa eu fazer um parênteses, tipo que nem nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tem muito disso aí. Quando tem uma eleição, por exemplo, a gente acompanha muito a eleição para presidente, né, nos Estados Unidos, mas eles têm muito aquela questão assim do... a gente não tem conhecimento disso, mas eles recebem volto até pelo correio, né? Eles recebem uma ficha, na verdade. Uma não, várias. Eles não chegam lá e fazem assim, ó, um xizinho numa cédula, ou vão lá e digitam numa urna, né? Até porque eles não usam urna eletrônica, né? Mas eles não digitam nem fazem um xizinho. Eles têm todo um processo ali que eles têm que responder, que vai perguntando para eles desde informações que aqui, por exemplo, a gente abre referendo, né, consulta pública e tal. Lá eles também fazem, e fazem durante o processo de votação. Então, às vezes está a votação para presidente ou para distrital e tal, e eles fazem essas pesquisas públicas ou votações, né, que poderia ser, no caso aqui da gente, o do Conselho Tutelar, né? Seria interessante, né? Responder essa primeira pergunta do professor Zé, eu também concordo em que as eleições do Conselho Tutelar deveria ser obrigatória. Por quê? Porque todas as eleições do Brasil é obrigatória, menos do Conselho Tutelar. E aí, a partir do momento que não é obrigatório, abre-se a porta para questões de compra de voto, de transporte de eleitores, de tomar lá da cá, enfim. Porque as pessoas que vão para votar no processo de escolha do Conselho Tutelar, leia-se eleição, são pessoas que vão até a urna já com seu voto para o seu candidato. Né? Eu vou dar um exemplo. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a cada 10 eleitores no processo
de eleição normal, um vai votar para conselho tutelar. Na cidade toda, é assim. Então, nós temos aí um universo de quase 1 milhão de eleitores em Porto Alegre, e quando chega no processo de escolha de conselho, isso é menos do que 100 mil vão para a urna votar no seu representante do conselho. E eu concordo plenamente, professor Zé, de que as eleições deveriam ser, sim, obrigatórias para conselho tutelar, e mais do que isso, eu entendo que o conselho tutelar, o órgão, que é um órgão municipal, deveria ser um órgão federal. Porque a política pública da criança e do adolescente, 90% está na mão do prefeito, da prefeitura, do órgão municipal. Quem paga o salário, a remuneração do conselheiro tutelar é o poder público municipal. Quem viola os direitos da criança e adolescente é o poder público municipal. Então há interesses colidentes aí. Né? Então, o que acontece? Não é interessante para o prefeito, eu não estou falando só Porto Alegre, estou falando como um Brasil todo, né? Não é interessante fortalecer o conselho tutelar, porque uma vez fortalecendo o órgão, conselho, eu estou enfraquecendo a mim mesmo. Porque vamos imaginar, falta de vaga na educação infantil. Educação infantil é o poder público municipal que deve dar aquela vaga para todas as crianças da cidade. Só que se o conselho tutelar, que é o órgão que vai zelar, proteger os direitos da criança e adolescente, cobrar do prefeito, aquele prefeito ele vai olhar para o conselho tutelar com um órgão que só atrapalha. Né? Então, tem questões políticas também, que nós sabemos que tem. Então, infelizmente, o Conselho Tutelar não consegue ajudar muito as crianças e adolescentes no Brasil todo, porque ele é um órgão municipal. Eu sempre defendi que ele deveria ser um órgão federal ou um órgão administrativo independente, assim como o Judiciário é e o Ministério Público é. Independente financeiramente falando. Né? Por exemplo, o Caixa do Estado, ele 10% de tudo que é arrecadado dos impostos, ele vai direto para o Poder Judiciário e o Ministério Público. E esses 10%, o Poder Judiciário, ele faz a gestão desse valor de acordo com eles bem entende. Paga seus juízes, servidores, compra folha de ofício, aquela coisa toda. O Ministério Público é a mesma coisa. Por que o Conselho Tutelar, que é um órgão que realmente fiscaliza, cobra do poder público, não pode ser também um órgão independente? Se fosse um órgão independente, professor Leandro e professor Zé, eu entendo que o Conselho Tutelar seria um órgão muito mais fortalecido, né, na sua política, né, do que hoje. Que infelizmente o Conselho Tutelar é engessado pelo poder público municipal, porque eu dependo 100% que o prefeito me dê até um papel higiênico para o banheiro. Essa é a grande verdade. Sim. É importante, né? O Sem Minhas Palavras tem por objetivo ter conteúdo e informativo, né? Porque a gente escuta das pessoas que o Conselho Tutelar acaba sendo um cabide de emprego, enquanto é o órgão que está à frente de proteger a criança e o adolescente. Né? Então, essa informação que o Valmir nos traz agora, digamos assim, é um pouco de falta de vontade política de transformar esse órgão realmente no órgão fiscalizador, porque acaba, como ele falou, né, vindo a atrapalhar. E, Valmir, já para fazer a chamadinha, né, do nosso card lá, crianças também têm deveres, né? Sim. Agora, vamos tentar contextualizar o que está na lei para as pessoas que estão nos assistindo, para que as pessoas possam compreender realmente, de uma forma bem didática, o que é criança e o que é adolescente. Eu te interrompi um pouquinho. Eu estava com o meu livrinho surrado aqui, pra caramba, né, da época da faculdade, né? Estatuto da Criança e Adolescente, Lei Federal 8069 da década de 90, 1990, na verdade, né? Isso tem um
peso gigante. As pessoas às vezes não têm noção do que tem nessas Já leis. te aqui, né? interrompendo e fazendo bate-papo, sabe o que dói mais? Professores envolvidos com educação não conhecerem o estatuto. Aí, é verdade. Perfeito. O que acontece assim, ó? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele veio para substituir uma antiga lei que era o Código de Menores, da década de 70. Quando o Estatuto da Criança e Adolescente ele é sancionado em julho de 1990, Lei 8.069 de 1990, e ele entra em vigor em outubro de 1990, 12 de outubro de 1990, bem no Dia da Criança, por isso o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Sim. Ele vem quebrar o paradigma do que o antigo Código de Menores tinha e que a criança e o adolescente têm no momento. Realmente, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele vem para colocar mais direitos do que deveres, professor Zé, professor Leandro. E aí nós temos que observar esse Estatuto da Criança e Adolescente, que qualquer pessoa hoje em dia pode entrar no Google, através do seu computador, através do celular, e colocar lá, Estatuto da Criança e Adolescente. Até eu sugiro colocar Estatuto da Criança e Adolescente Planalto, que vai direto para o site da Planalto, né, do governo federal, que ali vai estar toda a lei do Estatuto da Criança e Adolescente atualizado. Né? E é interessante porque todas as leis no Brasil, e não o Estatuto da Criança não é diferente, a cada ano ele é atualizado, um artigo, 2, 3, enfim. Então, quando nós pegamos um livrinho deste aqui, que é uma raridade, isso aí, se eu não me engano, é de 1994, janeiro de 94, né? Pode ter certeza absoluta que 80% do que está escrito aí, ele já não está desatualizado, digamos assim. Então, é bem interessante nós falarmos para o povo que está nos assistindo, para as pessoas que estão nos assistindo, a sempre consultar a lei de uma forma atualizada. Isso é um princípio que nós aprendemos lá no primeiro semestre da faculdade. Bom, se um advogado pegar uma lei desatualizada, pelo amor de Deus, entrega o certificado e rasga, né? Então, primeira coisa, lei atualizada. Um dos artigos do Estatuto da Criança e Adolescente, que está em vigor até hoje, que veio lá de 1990, é o artigo 2º. E o artigo 2º do Estatuto ele vai falar que o que é criança e o que é adolescente. Bom, aqui no Brasil, criança e adolescente é por critérios objetivos, é por idade. Então, criança, segundo o artigo 2º do Estatuto, ele vai dizer que é do 0 até os 12 anos incompletos. Né? Leia-se, a criança nasceu e respirou, já é criança. Nasceu da barriga da mãe, né? Já é criança, do 0 até os 11 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas e 59 minutos. Ali é criança. Quando passar, o dia que ele completar 12 anos de idade, à meia-noite, ele passa a ser adolescente automaticamente por lei. Ponto. Ah, existe pré-adolescente? Não, não, não. É criança e adolescente. Completou 12 anos, já é adolescente. Aí, tu vai me perguntar, professor Leandro, o que é adolescente? Adolescente é dos 12 aos 18 anos incompletos. A mesma lógica. 12 anos até 17 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas e 59 minutos. Completou 18 anos, ele passa a ser adulto. Ele já não é mais adolescente. E essa diferença de criança para adolescente, ambos têm deveres, professor Zé. Criança, adolescente, adulto, idoso, todos nós temos deveres também. E a criança, ele tem deveres, mas também esses deveres, professor Zé, nós temos que olhar esses deveres como uma criança em desenvolvimento, diferente de adolescente. Porque criança em desenvolvimento, leia-se de 0 a 11 anos, né, criança, como eu explanei aqui, ele pode cometer crimes, por exemplo. Uma criança de 10, 11 anos de idade pode pegar uma arma e matar alguém. Cometer um crime.
pelo Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem um outro nome, comete-se um ato infracional, tanto criança quanto adolescente. Então, quando uma criança ou um adolescente comete um crime, que está lá no Código Penal, para a criança e adolescente ele comete um ato infracional. É a mesma coisa, só muda o nome, né? Porém, a criança, ele vai receber medidas protetivas. O adolescente, ele vai receber medidas socioeducativas. Uma delas é até internação. Antigamente, as pessoas devem lembrar ainda da FEBEM, né? Sim. Hoje é a fase, né? Isso. Agora, voltando aqui para a pergunta do professor Zé. Tá, mas e a criança? Tem deveres? Óbvio que tem deveres. Né? Só que os deveres da criança, ele é diferente dos deveres do adolescente. O adolescente, ele comete qualquer crime, qualquer coisa que tu imaginar, ele vai pagar pelo seu ato. Já a criança, ele não paga pelo seu ato, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente. Porém, ele vai receber medidas protetivas que podem ajudar a superar este crime que ele cometeu, esse delito que ele cometeu. Vou dar um exemplo. Quando uma criança comete um delito, comete um crime, seja de menor potencial ofensivo, deu um tapa ali no coleguinha, ou seja, um homicídio, 9, 10, 11 anos, ou seja, ainda é criança, né? Sim. O conselho tutelar deve aplicar as medidas nos seus responsáveis, e uma das medidas, por exemplo, é o acompanhamento psicológico e psiquiátrico daquela criança. Como ela é um sujeito em desenvolvimento, ela tem que ter profissionais que acompanham aquela criança para que ela não cometa mais esse crime. E o olhar do adulto perante a criança, ela tem que ser diferente, sim. Porque aquela criança que comete um crime, ela está pedindo socorro. É normal uma criança cometer crime? Não. Agora, numa sala de aula que tem 30 crianças e um tá dando um tapa no professor, tá xingando o professor, tá fazendo o auê aquele, e 29 não tá fazendo, opa, então aquele aluno ali, ou aquela criança, está pedindo socorro, tem alguma coisa errada naquele aluno. E aí, abre-se uma investigação, né, o Conselho Tutelar tá aí para isso, para que possa aplicar medidas protetivas, uma delas é acompanhamento psicológico e psiquiátrico, porque aquela criança pode estar reportando alguma coisa que está acontecendo lá em casa. Aconteceu um estupro, o pai é violento em casa, então ele está reproduzindo na escola o que ele está vivenciando em casa. Então tem muita história por trás que nós precisamos olhar para aquela criança, proteger aquela criança sim, mas de uma forma de socorrer a criança que ela não possa fazer aquilo mais. E o acompanhamento médico, ele é essencial para que aquela criança não volte a repetir aqueles delitos que ele está cometendo, por exemplo, na escola. Pode ser fora da escola, mas o exemplo aqui é na escola, né? Mas então é diferente de criança para adolescente. É interessante ouvindo o Valmir fazer a explanação, porque era bem comum, né? Os pais dizerem assim, diz que o pai não tá. Criança aprende a mentir porque o pai ensinou a mentir. Com certeza. Então, quando eu fiz a pergunta se criança tem deveres, porque a gente pensa em deveres e se não cumpre sanções. Mas, na verdade, uma criança ela está em fase de desenvolvimento, ela está reproduzindo o que ensinam a ela. Então, quando se abre esse processo investigativo, é para investigar a família. Perfeito. Porque essa criança, como o Valmir fala, está gritando socorro, está aos olhos que tem algo acontecendo atrás. E a gente vê assim, ó, culturalmente as pessoas falando, eu quero saber se o conselho tutelar vai levar meu filho para educar. Porque uma palminha não mata. É agressão. Não, sendo uma palminha, é agressão. Para isso existe o diálogo, né? Com certeza. Então, assim, ó, essa criança, se o conselho tutelar verifica que realmente ela está sendo espancada, qual o processo para proteger essa criança? Perfeito. Quando a criança ele tem algum problema, né, escolar ou até fora da escola, imediatamente deve acionar o Conselho Tutelar. Esse é o primeiro órgão. E ali o Conselho Tutelar, através de seus conselheiros, eles vão avaliar muitas coisas naquela família. Vão chamar os pais, se eles quiserem, eles podem fazer uma visita domiciliar, enfim, investigar
se aquela família, aquela criança, está tendo algum direito violado pela própria família. E se tiver um indício, por exemplo, de violação, o Conselho Tutelar deve acionar, por exemplo, o Ministério Público, para poder fazer uma investigação junto à polícia, à família. Porque o Conselho Tutelar deve proteger, sim, aquela criança, mas quem vai investigar a família, se chegar ao conhecimento do Conselho Tutelar uma violação de direitos, é o Ministério Público e a polícia. Então o Conselho Tutelar primeiro vai proteger aquela criança, né? A família. Bom, o que acontece? Essa história, por exemplo, o Conselho Tutelar agora vai querer criar o meu filho, na minha casa quem manda é eu. De fato, até 1990 era assim, não tinha um Conselho Tutelar. Não existia o Conselheiro Tutelar. E o Conselho Tutelar, o órgão, vem no Estatuto da Criança e Adolescente em 1990. Então aquelas pessoas mais antigas, por exemplo, né, os avós, os bisavós, nunca ouviram falar em Conselho Tutelar na sua criação. Ela vem agora, de 1990 para cá, 32, 34 anos para cá. E aí, quando vem o Conselho Tutelar, ele vem justamente para quê? Para olhar aquela criança e ver qual é o direito violado daquela criança e quem está violando aquele direito. É diferente de adulto, né? Realmente, o Estatuto da Criança e Adolescente, quando tu olha uma criança, a gente tem que olhar uma criança de 11 anos para baixo. E quando tu olha uma criança, seja menino ou menina, de 11 anos para baixo, pelo amor de Deus, é diferente de tu pegar um adolescente de 17 anos de idade. É muito diferente, né? Então, nós temos que olhar com aquela criança, e aquele olhar num primeiro momento, é claro, de olhar como é que aquela criança está se comportando, por que ele está se comportando daquele jeito, qual é o problema daquela criança. Esse é o primeiro olhar do conselheiro tutelar, tentar descobrir, tentar investigar o porquê aquela criança está tendo aquele comportamento. E a partir do momento que o conselho consegue descobrir, consegue, como eu vou dizer, imaginar um direito violado daquela criança, seja qualquer um for, aí sim é o conselho tutelar, e aí está no artigo 136, que é as atribuições do conselho tutelar ali do Estatuto da Criança, é de reportar ao Ministério Público imediatamente que é a notícia de fato. Para que daí aquele violador possa ser punido de acordo com o rigor da lei. E se o violador for o pai e a mãe, que seja destituído do poder familiar e aquela criança vai para uma família substituta ou família extensa, em último caso até abrigamento. Mas aquele seio familiar que não está sadio, ele precisa ser cortado, aquilo ali na raiz, para que aquela criança possa ser um adolescente melhor. Porque se ele for uma criança e ninguém interfere naquela criança, automaticamente o que ele está reproduzindo como criança, ele vai reproduzir como adolescente e muito provavelmente como adulto. Então, como ele está em desenvolvimento ainda, há tempo de tu recuperar aquela criança para que ele seja um adolescente melhor. Agora, tu não consegue mais recuperar quando ele está adulto. É isso. Sabe quando é? Eu acabei de criar um termômetro podcast. Sabe quando é que o podcast é muito bom? Quando os apresentadores não falam quase nada. Não falam, exatamente. Exatamente. Então, o papo com o Valmir está sendo agradabilíssimo e de uma grandeza de informação, né? Com certeza. E eu já vou polemizar também, né? Eu já passo o mel e já dou a porretada. Não, vai lá. Olha o corte. Olha o corte. Na verdade, a minha pergunta ela é bem direta. Ao Valmir, advogado, a idade penal correta deveria ser? 18 anos. Por quê? Porque assim, professor Zé, o que ocorre? Para as pessoas entenderem um contexto da idade penal. Hoje no Brasil a idade penal é 18 anos de idade. E eu defendo exatamente que continue com 18 anos de idade. Só que tem um porém. Tem duas correntes que uma entende em manter os 18 anos de idade, manter do jeito que está e ponto final. Essa é uma corrente minoritária no Brasil. Tem uma outra corrente majoritária, que é a maioria,
que defende que a idade penal, ou a maioridade penal, ou a menoridade penal, não importa a terminologia, possa diminuir para 16 até 14 anos de idade. Porém, tem alguns detalhes que, se nós aprofundarmos nos estudos, tem uma terceira corrente que é o que eu defendo. Vou dar um exemplo. Hoje, um adolescente já responde pelo seu crime. Ele vai para a fase. Uhum. Ele vai ser internado, a palavra é internado. Mas se fosse para adulto, vai ser preso. Ele vai ter a sua liberdade restritiva igual ao adulto. Aquela falácia que adolescente comete um crime e não responde pelos seus atos é mentirosa. É porque não conhece o Estatuto da Criança e Adolescente. E sim, o adolescente ele comete um crime e, dependendo da gravidade do crime, ele vai ser internado. Leia-se preso. Qual é o problema aí? O problema que eu defendo, a terceira via, que é o seguinte: manter exatamente do jeito que está, porém, o Estatuto fala que, independente do crime do adolescente, ele poderá ser internado num prazo máximo de 3 anos. E aonde eu defendo? Eu defendo que este artigo de lei do Estatuto, que ele possa ser alterado por maior tempo. Porque vai beneficiar... Reclusão, no caso. Vai beneficiar aqueles que querem a redução e vai beneficiar aqueles que não querem a redução. Por quê? Qual é a ideia? A ideia daqueles que querem a redução é que entende que, por exemplo, o adolescente que comete um homicídio vai ficar no máximo 3 anos internado. Então vamos aumentar este tempo. Vamos aumentar para 6, para 9 anos de idade. E aí tem uma pegadinha bem interessante. O Código Penal, o artigo 121 do Código Penal, ele fala do homicídio. E a pena do homicídio simples é de 1 a 6 anos. Veja bem, hoje... Para um adulto. Para adulto. Sim. Código Penal, adulto. Uhum. Né? Acima dos 18 anos para cima. Sim. De 1 a 6 anos é a pena. Se a pessoa é réu primária, tem residência fixa, tem emprego fixo e outras qualidades, o juiz ele vai estabelecer de 1 a 6 anos próximo a 1 ano. Mais ou menos. Vamos colocar uma outra ideia, então. Um outro exemplo. Ele não tem residência fixa, não tem emprego, ele vai pegar a pena máxima, 6 anos, por exemplo. Só que no Brasil o Código Penal fala que se tu cumprir de 1/6, tu vai para o semiaberto. Uhum. Então de 1/6 de 6 anos é um ano. 1 ano tu cumpriu, tu matou um adulto matou outro adulto, em 1 ano ele vai para o semiaberto. Por exemplo, no Rio Grande do Sul hoje o semiaberto está lotado, ele vai direto para o aberto. Porque tem que beneficiar o réu. Se o semiaberto está lotado, as vagas estão lotadas, por exemplo, a lei obriga ele para o aberto. Então, automaticamente, a cada 10 adultos que cometem um crime, ele completa 1 ano e automaticamente ele vai para o aberto. No máximo, ele vai pegar uma tornozeleira. Mas vai para casa. Adulto, hoje. Adolescente cometeu um crime, vai ficar 3. Hoje. Qual é o pior? Cometer um crime de homicídio adulto ou adolescente? Hoje, o pior é o adolescente de 3 anos. E as pessoas não sabem disso. Só que tem um detalhe também. Mesmo assim, eu defendo que o Estatuto da Criança e Adolescente aumente esse prazo de 3 anos para 6 ou para 9, dependendo do crime. Se for um crime qualificado, se for um crime... que tem uma repercussão geral, se for um crime de, por exemplo, de estupro, crimes assim que chocam a sociedade, por exemplo, né? Um crime de terrorismo, enfim, outros crimes que pode fazer com que o adolescente possa ficar 6, 9 anos, 10 anos internado. Porque qual é a ideia da internação? A internação para adolescente, ele recebe educação dentro da fase. Ele é obrigado a estudar. Ele é obrigado a se qualificar dentro da fase. Adulto, não. Tu não tem educação. Se tu não quiser, tu não te qualifica. Então, hoje, o adolescente,
A reincidência adolescente, a cada 10 adolescentes que cometem um crime, ele vai sair depois de cumprido o seu tempo, por exemplo, 3 anos, e vai reincidir naquele crime. Ele vai ficar no crime. O adulto, a cada 10, 7 vai reincidir. Isso não é o que estou falando. É o Conselho Nacional de Justiça, que os senhores podem confirmar no site do Conselho Nacional de Justiça. Então, hoje as pessoas se chocam com o crime de um adolescente que vai para a mídia, isso vende na mídia, só que não se choca quando o adulto comete um crime. Porque é normal o adulto cometer crime. Então, qual é a ideia aí? A ideia, sim, é manter a maioridade penal ou a idade penal, já respondendo a nossa pergunta do professor Zé, aos 18 anos de idade. Por quê? Porque o adolescente ele tem um tratamento de recuperação, já que não tem pena de morte no Brasil. Ele vai cumprir a pena, seja adulto ou adolescente, vai voltar para a sociedade, mas que ele consiga voltar reeducado, ressocializado. E hoje, o adolescente ele consegue se reeducar ou se ressocializar muito melhor ou numa proporção maior do que o adulto hoje. E se nós aumentarmos a pena para o adolescente e ele fique lá na fase, por exemplo, a ideia é que ele cumpra a pena que ele cometeu, mas que ele cumpra na fase e não na cadeia, porque na cadeia a tendência é ele piorar do que ele melhorar. Por isso que eu defendo que a idade penal continue aos 18 anos de idade. Esse lance do nosso sistema prisional também, ele influencia muito, né, na parte adulta ali, né? Sim. A gente sabe disso, que a superlotação dos nossas cadeias públicas aí são... né? E eu acho interessante que o que ele defende aqui, Zé, é uma ideia assim, ó, aumenta os anos de fase, mas em compensação, educando. Né? Aí é que está o grande lance, né? Lá fazendo cumprir. Fazendo cumprir. Isso. Né? O outro lado não pratica nada disso. E é interessante porque assim... Tipo, é uma escola ao contrário, né? O cara sai de lá... A minha vivência de 25 anos de sala de aula, alunos que chegaram no pré e saíram no ensino médio, de situações assim... Alunos que foram presos porque estavam fazendo aviãozinho. Pessoas do bem. Foram fazer porque talvez a condição financeira da família não tinha de onde tirar, mas sabe que a mãe trabalhadora, mas lutando sozinha não conseguia. Diferente daquele menino, né, que cometeu um crime. Esse adolescente, ele vai se reeducar. Aquele menino que já tem a tendência, e digamos assim, se ele for para a cadeia, ele vai virar um criminoso. Ele vai virar um bandido. Então, esse ponto de vista do Valmir é a primeira vez que eu escuto esse ponto de vista, tá? Porque eu estou te trazendo questões que a gente vai escutando ao longo da... Mas é interessante, né? Quando tu faz o comparativo com o que educa e o... Até tem a brincadeira que a cadeia é a escolinha do crime, né? Porque a gente sabe que a sobrevivência lá dentro do presídio te exige, né? Se tu pretende sobreviver... Hoje em dia quem comanda... Os presídios são as facções, a gente sabe, isso a gente sabe bem. Mas o que eu penso é o seguinte: o problema está no nosso sistema prisional. Na verdade, eu conversando há um tempo atrás, até te comentei, né, um assalto que teve em casa e com um delegado. Ele disse: não, o problema é que a gente pega um preso hoje. Né, aí vai baixar presídio central. Beleza. Ou um presídio, né? Ele se dá uma semana no máximo, no máximo, ele tá solto. E quase que assim, ó, ele diz assim, quase que independente do crime que ele tá cometendo, né? Se é um homicídio, né? Ou se é um roubo, se é um furto, né? Então, nossos problemas pro adulto a gente sabe já o caminho. O caminho tá na lei, que ela é deficitária, isso é fato, né? E é discutido, né? Na parte jurídica mesmo, e o nosso sistema prisional, né? Nosso sistema prisional é precário. Muito interessante, mas como o Valmir também é especialista em vara de família, eu vou trazendo aqui o dito popular, tá? As pessoas realmente não entendem e falam sobre a Lei Maria da Penha.
certo? É verdade que a Lei Maria da Penha ela só é válida se tem vínculo afetivo? Sim. O que ocorre? A Maria da Penha, ela veio paralelamente ao Código Penal. Vou dar um exemplo para todos entenderem aqui. Quando uma mulher, Maria da Penha, é vítima de um crime ocorrido pelo seu marido, namorado, e aí tem que ter o vínculo afetivo, a mulher ela vai até a delegacia e faz um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência é para investigar aquele crime. Aí vocês vão me perguntar qual crime. Agressão física é um crime, agressão psicológica é outro crime, agressão sexual é um crime. E aí, em cima daquela investigação, vai parar lá no Poder Judiciário que, uma vez comprovado aquele crime, aquele sujeito que cometeu aquele crime, ele vai pagar pelo que está na lei, o que está lá no Código Penal. Isso é uma coisa. Mas quando a mulher faz o boletim de ocorrência, paralelamente ao boletim de ocorrência, ela vai pedir as medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha. Essas medidas, que é a favor da mulher, ela veio basicamente para que o agressor receba, por exemplo, a intimação do oficial de justiça e cumpra as medidas de acordo com o que está na lei e do que o juiz deferiu naquele momento. Incrível que pareça, quando uma mulher, a Lei Maria da Penha, ela tem medidas protetivas. A ideia, quando tu fala medidas protetivas, bom, a mulher está protetiva, está protegida. Não é bem assim, porque a Lei Maria da Penha, ele vai fazer com que o rapaz, o violador, estou dando exemplo aqui, o homem, que cometeu aquele crime, cumpra uma das medidas, por exemplo, de ficar afastado da mulher. Só que vai ficar um policial 24 horas junto com aquela mulher? Não. O cara pode receber aquelas medidas, por exemplo, da mulher, ir lá e matar a mulher. Né? Então, pode acontecer? Pode. Porém, incrível que pareça, a cada 10 medidas Lei Maria da Penha aqui no Rio Grande do Sul, 9 o agressor cumpre. Incrível que pareça. Porque, mais uma vez, vai para a mídia aquele agressor que matou a mulher. Aí tu vai ver o histórico daquele agressor, ele é um matador da vila, então não é a medida Maria da Penha que vai fazer ele ter medo do que o juiz decretou lá, ele vai lá e mata a mulher e ponto final, é mais 10 anos de cadeia, tá acostumado com isso, né? Agora, a maioria dos crimes da Lei Maria da Penha é aquela briga de casal e que o cara vai receber a intimação do juiz e ele se treme todo na base. Ai meu Deus, eu tô com um processo, não sei o quê, e ele cumpre. Isso não vai pra mídia. E sim, a Maria da Penha, ela resolve, na grande maioria dos casos. E respondendo a pergunta, mais uma vez, do professor Zé, a Lei Maria da Penha, ela é apenas para casos que tenha uma afetividade junto com a companheira, junto com a mulher. Ela não é para brigas de trânsito, ela não é briga de amigo, ela tem que ter uma afetividade íntima. Por isso que a maioria das medidas protetivas da Lei Maria da Penha é para marido, esposo, companheiro, namorado. São pessoas que têm uma intimidade e que normalmente moram, inclusive, na mesma casa. Não quer dizer que tem que morar na mesma casa. Eu posso ser um rapaz que eu tive uma companheira, não estou morando mais com ela, mas eu estou ameaçando ela. Mas eu tive uma afetividade com ela há pouco tempo atrás. Então não quer dizer necessariamente que possa morar na mesma casa, mas que eu morei com ela, por exemplo, né? E é interessante, professor Zé e professor Leandro, que agora, o ano passado, em 2023, desculpa, em 2022, já estamos em 2024, né? Entrou uma outra lei, que é a Lei Henri Borel, apelidada de Lei Henri Borel. É uma lei bem parecida com a Maria da Penha, só que é para criança e adolescente. Então as medidas protetivas, o benefício à mulher, que nós conhecemos hoje,
é as mesmas medidas para criança e adolescente. Então é interessante, nós já estamos falando um pouquinho de Estatuto da Criança e Adolescente, de criança e adolescente, que temos que falar para o pessoal que está nos vendo no nosso podcast que existe essa lei Henri Borel em favor da criança e do adolescente também. Então hoje tem 2 leis com medidas protetivas, uma para criança e adolescente e outra para mulher. Interessante, né? Porque as pessoas falam assim, cometeu uma Maria da Penha. Não, ele cometeu uma agressão. A Maria da Penha vem após o registro, a consequência. Isso. E até o povo brinca, né? Tem que ter uma lei João, né? Para proteger o homem, que também ele pode ser agredido pela mulher. Mas aí o crime é agressão. Porque em vias de fato, teoricamente, o homem é mais forte. Né? Por isso que foi criada toda essa lei para proteger as mulheres. Mas esse dado que tu trouxe é interessantíssimo. E eu vou frisar novamente. A cada 10 crimes, cada 10 medidas protetivas, 9 efetivamente acontecem no Rio Grande do Sul. É dados do Rio Grande do Sul, isso? Isso, só Rio Grande do Sul. A cada 10 Maria da Penha, 9 a lei Maria da Penha funciona. Né? Funciona e funciona bem. Né? O problema é que a cada 10, 1 não funciona e vai para a mídia. Aí a Maria da Penha não presta. E deixa eu perguntar uma coisa, já ainda nessa questão da lei, agora eu estava dando uma olhadinha aqui, me lembrando disso. Né? Tem aquela lei da palmada, lei Menino Bernardo, né, da época da Dilma, 2014. Né? Isso. E o que tu me diz disso? Porque já aconteceu de abrir mais de uma discussão no meio político para revogar essa lei. Né? O que tu me fala sobre isso? Assim, ó, a lei Menino Bernardo, ou a lei da palmada, ela veio para alterar o Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 18A e artigo 18B. Incrível que pareça, se nós analisarmos e lermos o artigo 18B do Estatuto da Criança e Adolescente, ali no seu parágrafo único, quem aplica as medidas protetivas é o Conselho Tutelar. Então a lei Menino Bernardo, ou a lei da palmada, é o Conselho Tutelar que atua, aplicando as medidas protetivas. Só que ela foi apelidada de uma forma equivocada, a lei da palmada. Hoje em dia, as pessoas entendem como lei da palmada que eu não posso dar uma palmada no meu filho, por exemplo. É o ditado popular. Desde 2014 as pessoas entendem assim. E não é bem assim. Não é assim que funciona. O que é proibido é agressão física. Eu já vi várias discussões que caem nessa questão. Exatamente nessa questão que tá falando. É agressão física. Por quê? Porque se eu dar uma palmadinha, por exemplo, na bunda de uma criança e que tem uma fralda, por exemplo, a criança sofreu alguma violência, ela tem algum problema psicológico? Não. Às vezes ela nem sente. O problema é o seguinte, o que acontece? Qual é a grande questão? A lei Menino Bernardo, ou a lei da palmada, é justamente para fazer com que aquele pai, aquela mãe ou aquele agressor, pode ser o tio, pode ser o primo, que transfere uma violência física contra uma criança e deixe marcas ou sequelas, possa ser, primeiro, ter medidas protetivas do Conselho Tutelar contra o agressor, e sim, o Conselho Tutelar atua contra o agressor, sim, por causa da lei Menino Bernardo. E aí, se tiver um crime de agressão física, é aquilo que nós estávamos conversando antes. O Conselho Tutelar uma vez viu que tem uma agressão física, eu vou aplicar as medidas protetivas em favor da criança contra o agressor, e as medidas estão ali no artigo 18B, bem esclarecido, e vou comunicar ao Ministério Público porque é um crime. Agressão física, agressão psicológica, por exemplo. Para que o Ministério Público possa fazer a investigação, e se realmente aquele pai, ou aquela mãe, ou aquele tutor, ou aquele guardião cometeu o crime de, por exemplo, agressão física, possa ser responsabilizado de acordo com a lei. E agressão física é um crime. Então, essa lei Menino Bernardo, ou lei da palmada, ela sim veio
para que o pai e a mãe ou o responsável não tenha mais direito de agredir o seu filho de uma forma grave ou gravíssima. Agora, se tu pega a criança, por exemplo, ou um adolescente que não lavou a louça, e tu pega ele, por exemplo, pelo braço, vamos lá, vamos lavar a louça. Sabe o que o pai e a mãe vai achar? Eu vou pra cadeia. E não é bem assim que funciona. Agora, aquela agressão, ela foi grave, foi gravíssima, teve algum sofrimento psicológico ou agressão física perante aquela criança ou adolescente? Sim. Então vai receber as medidas protetivas de acordo com a lei. Uma delas é o menino Bernardo e a investigação do Ministério Público, por exemplo. Agora, se não teve nada disso, a agressão física não resultou em sofrimento físico ou agressão psicológica, a lei menino Bernardo não vai pegar aquele pai e aquela mãe. Sinto muito. Isso muito porque se reproduz, né? Antigamente era muito comum os pais, por terem sido criados da forma bruta, criavam seus filhos de forma bruta. Sim. Reproduzindo modelos, né? Só que os modelos começaram a extrapolar. Mas enfim, agora trazendo até o assunto é muito delicado, mas eu preciso trazer para a roda de conversa que 14 anos, uma menina, ela é considerada adolescente perante a lei. Isso. Se ela se envolver com um homem e for de consentimento dela, isso não é crime. Pode ocorrer. Mas para o pai que vê uma filha de 14, 15 anos se envolvendo com um homem maior de idade, mas se a filha é consciente, nós criamos um desconforto na família, mas nada de legal. É isso? Perfeito, perfeito. O que ocorre assim? Essa é uma ótima pergunta, professor Zé, porque existe, aí vamos de novo para a lei, né? O Código Penal. O Código Penal ele vai falar em um determinado artigo, que agora não me lembro, se não me engano, o artigo do 129, do estupro de vulnerável. Existem dois tipos de crime lá no Código Penal, estupro de vulnerável e simplesmente o estupro. O que quer dizer com isso? O estupro de vulnerável ele diz que o menino ou a menina não pode ter relações sexuais ou afetivas abaixo de 14 anos. Isto é, 13 para baixo. Isso é crime. Estupro de vulnerável. Consentido ou não, professor Zé? Aí é crime. Então a lei protege aquela criança, aquele adolescente de 13 anos, 12, e toda a criança, de 0 a 11, né? De qualquer ato sexual ou íntimo com qualquer pessoa, pode ser até com outro adolescente. O adolescente pode estar cometendo crime com outro adolescente, pode? Como eu falei, os crimes do adulto também pegam o adolescente. Vou dar um exemplo. Uma menina de 13 anos tem relações sexuais com um menino de 17. O menino de 17 está cometendo crimes de estupro de vulnerável. Não precisa ser adulto. Agora, aquele menino, ou o exemplo do professor Zé, aquela menina que tem 13 anos e hoje completou 14 anos de idade, hoje, data do aniversário dela, se ela quiser ter relações sexuais com qualquer pessoa e qualquer idade, consentido, não há crime. Não há crime. Então, às vezes aparece na mídia, por exemplo, uma outra questão que vende na mídia, uma adolescente de 14 anos com um cara de 60. Pô, é horrível, né? Imagina a tua filha de 14 anos se envolvendo com um cara de 60. Pode ser o seu avô, nem pai, avô. Mas se é consentido, não há crime. Então, o que ocorre aí? A lei protege, assim, abaixo dos 14 anos de idade, que é o estupro de vulnerável. Agora, completou 14 anos para cima, aí o adolescente ele já tem a prerrogativa de escolher se ele quer ter relações sexuais, por exemplo, com qualquer pessoa. É prerrogativa dele. Porque se ele tiver uma relação sexual sem o seu consentimento, aí já não é estupro de vulnerável, porque ele já tem 14, mas passa a ser um outro crime que é o estupro.
Aí o estupro é acima de 14, aí pode ser qualquer idade, até adulto, né? Então, professor, infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, a lei só pune abaixo dos 14 anos de idade. Menino ou menina, tanto faz. Completou 14 anos de idade, só vai ser crime se não ser consentido. O interessante é que lá na comunidade onde eu e o Valmir formamos essa nossa amizade, chegou uma época que as meninas ficavam grávidas na 6ª série. E aí a professora Márcia, novamente, brilhantemente fez um projeto para que a gente orientasse essas meninas, porque elas tinham menos de 13 anos. Foi aí que foi o primeiro contato com o Conselho Tutelar que eu comecei a entender, né? Porque o Conselho tinha que ir lá investigar. Como uma menina de 13 anos ficou grávida, qual foi a situação, né? Então, assim, várias situações assim que a gente sabe lá, de meninas com 14, 15 anos, se envolvendo com pessoas que estavam cometendo algum tipo de crime, né? Mas a família ficava com medo de represálias, então, de certa forma, tinha que consentir, né? Então, assim, dentro da comunidade é bem comum a gente ver meninas acima dos 14 anos. Por isso, aconteceu até um fato, não sei se o Valmir conhece a família lá. A mãe foi mãe aos 13. A filha foi mãe aos 13, ou seja, a mãe foi avó aos 26. E a neta foi mãe aos 13. A avó foi bisavó aos 39 anos. Meu Deus. Então, assim, dentro da comunidade é bem comum acontecer essas situações. E assim, dentro desse contexto de família, Valmir, quando o pai ele se afasta da família, né? E aí ele tem que pagar a pensão. Tem 1, 2, 3 filhos. Os 30% da pensão é independente do número de filhos ou é avaliado esse percentual? A pensão alimentícia, ele não tem, por lei, definido, por exemplo, a porcentagem. Isso foi construído dentro dos tribunais de justiça justamente por não estar na lei uma jurisprudência, que nós chamamos dentro dos tribunais, é quando os tribunais começam a ter um entendimento parecido em todos os tribunais do Brasil. Aí se cria uma jurisprudência de que 30% é o valor fixado para aquele pai que vai pagar a pensão alimentícia para aquela criança. Ponto. Adolescente ou criança. Só que nós temos que ter uns exemplos aí. Primeiro, a lei vale para os dois. Né? Nós damos exemplo aqui do pai que sai de casa, a criança ou o adolescente fica com a mãe e o pai vai fazer o pagamento da pensão. Mas tem casos, por exemplo, que é o contrário. A criança fica com o pai, a mãe sai de casa, ou não interessa o motivo, e tem que pagar a pensão. A lei vale para os dois. Só que, infelizmente, no Brasil a gente sabe que a maioria é o pai que sai de casa, etc. e tal. E aí, a partir do momento que ingressa com uma ação no Poder Judiciário, a primeira coisa que o juiz vai analisar é a capacidade de pagamento do pai e a necessidade da criança. A necessidade versus capacidade. Por quê? Por exemplo, o pai que ganha um salário mínimo e tem uma criança só e a criança é saudável, geralmente é 30% do salário mínimo, né? É a jurisprudência que foi criada. O pai que tem 2 filhos, por exemplo, de 2 casamentos diferentes, o juiz vai fixar ali em 25% para cada um. Geralmente os juízes tomam cuidado de não ultrapassar 50% dos rendimentos do pai, independente da quantidade de filhos. Por quê? Porque nós temos que olhar também a subsistência daquele pai também. Eu tenho um caso no meu escritório que o pai tem 5 filhos de 5 esposas diferentes. E as 5 entraram na justiça querendo pensão. Só que cada uma ganhou 15%. Vezes 5. Quanto é que dá aí, professor? 75%, né? 75%. E fica com 25% só. Então, o que acontece? Tem juízes que olham... uma decisão judicial, já li, neste meu caso, que a juíza, olha, tu fez 5 filhos, te vira. Eu tive que entrar com recurso,
para tentar diminuir um pouco a pensão do pai, para chegar ali próximo aos 50%. Né? Mas claro, isso aí é casos isolados, digamos assim. Mas um outro exemplo, por exemplo, aquele pai, o Neymar da vida, que ganha 5, 6, 7 milhões, ele tem um filho, óbvio que o juiz não vai dar 30%. Porque o cara que ganha 10 milhões, o juiz dá 30%, só aquela criança vai ganhar 3 milhões. Qual é a necessidade da criança de ganhar 3 milhões? Tu paga a melhor escola da tua cidade, o melhor plano de saúde, tu paga as melhores roupas e não chega a 100 mil por mês. Vai ganhar 3 milhões para quê? Por isso que os 30% é para aqueles pais, por exemplo, que ganham 1, 2, 3 salários mínimos para te manter ali mais ou menos as decisões judiciais equiparadas, no norte ao sul do Brasil. Não adianta tu ajuizar aqui em Porto Alegre, por exemplo, uma ação judicial e o juiz deferir 10%, chegar lá em São Paulo e o juiz deferir 50%, a mesma causa, com os mesmos ganhos. Então, para te ter uma jurisprudência uniforme no Brasil, para quem ganha um salário pouco razoável, de 1, 2, 3 salários mínimos, se entendeu em ter mais ou menos 30% de uma criança saudável. Agora, se aquela criança, professor Zé, com necessidades especiais, autismo, deficiência mental, deficiência física, que tem que tomar uma medicação tarja preta, normalmente, outra jurisprudência já criada também nos tribunais, é de que aquele pai ou aquela mãe seja condenada a pagar uma pensão um pouquinho maior que os 30%. Vai a 35%, talvez até 40%. Então, isso depende de caso a caso, professor Zé. Então, depende se o pai tem mais filhos ou não, se aquela criança tem necessidades especiais ou não, quanto é que o pai ganha nos seus rendimentos ou não. Isso tudo vai para dentro do processo para que o juiz consiga dar uma sentença razoável em cima daquele caso. Então, no direito de família, nas varas de família, é caso a caso. Então, tu vai ver muitos pais pagando pensões de uma forma diferente, porque aqueles casos são formas diferentes de se olhar dentro de um processo judicial. Interessante, né? Porque até então a gente trabalha com 30% e as pessoas acham que tiver filhos é os 30%. Não, não é. Não é? Né? Primeiro que as pessoas têm que pensar que ninguém traz letreiro na testa, né? E o preservativo é para isso, é para primeiro a pessoa se precaver de doenças sexualmente transmissíveis. E depois, né, uma gravidez indesejada traz consequências que talvez, né, talvez não, com certeza quem vai pagar o pato é a criança, que não tem nada a ver com o rolo dos pais. E tu comentou a questão de crianças de necessidades especiais. Dentro do estatuto, como é que é abordada a criança com necessidades especiais? Na verdade, o Estatuto da Criança e Adolescente pouco fala em crianças com necessidades especiais. Você vai ter uma lei, né, que é uma outra lei especial que tem no Brasil, que vale para todo o Brasil, que é para crianças com necessidades especiais, né? Então, essa lei que vai dizer a questão da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Então, tu sai um pouquinho do Estatuto, porque o Estatuto é uma forma geral. Uhum. Então, uma criança com necessidades especiais, ela foi criada uma outra lei com necessidades especiais também. E ali tu vai ter aqueles direitos, enfim. Agora, essa lei, sim. Essa lei só vai tratar sobre direitos. Uhum. Essa de necessidades especiais, né? Como a questão do autismo. Tem uma lei específica para o autismo, né? Então... Mas o estatuto em si não traz grandes adendos a isso. Não fala grandes coisas. Ele tem algumas particularidades com necessidades especiais, mas é pouca coisa. Pouca coisa. Vou dar um exemplo. A questão de trabalho, né? Uhum. Então, trabalho com 16 anos, necessidades especiais, tem uma diferença no estatuto que de um adolescente com 16 anos, vamos botar em tese normal, né? E, Valmir, tu relatou para nós que tu foi um adolescente que resolveu, né, ir ao mercado de trabalho. A gente sabe que tem vários programas aí. Tu é a favor, assim, do adolescente ter essa experiência ou cursar, digamos, o ensino regular primeiro? Assim, ó, professor Zé, nós estávamos comentando aqui em off, né, que na nossa época, digamos assim, se eu não me engano, antes de 2002, os adolescentes poderiam trabalhar a partir dos 14 anos de idade, inclusive com carteira assinada. Me enquadrilha isso aí. Também, né? Nos enquadramos. Né? Porém,
Hoje, o adolescente pode trabalhar de carteira assinada a partir dos 16 anos de idade. Por quê? Porque veio um artigo na Constituição Federal proibindo o trabalho para menores de 16 anos de idade, salvo se for na condição de aprendiz. Aprendiz é uma outra qualificação. Que aí, aprendiz tu pode ainda com 14 anos de idade. Bom, eu sou a favor de que volte aos 14 anos de idade, sim, né? Desde que a lei possa proteger aquele adolescente para continuar os seus estudos. Hoje é assim, né? Hoje tu trabalha com 16 anos de idade e tu é obrigado a apresentar para o seu empregador que tu está estudando. O atestado de frequência. Atestado de frequência. Porém, só o atestado de frequência. O teu desempenho na escola não há necessidade. Se tu apresentar um atestado de frequência, cumpriu ali. Agora, se tu rodar 3, 4 vezes, por exemplo, paciência, tu apresentou o atestado de frequência. Tu não rodou por falta. Tu rodou por nota, por qualquer outra coisa. Né? Então, o que acontece? A lei veio para proibir o trabalho com 14 anos, justamente para tentar no Brasil fazer com que os adolescentes não tenham trabalho infantil desde os 14 anos de idade, e sim a partir dos 16 anos de idade. Só que é a mesma coisa, com 16 anos de idade, com 14, tu vai estar ali no ensino médio. Né? Com 14 anos de idade, tu está protegido por lei, ok? Perfeito. Vai chegar aos 16 anos de idade, tu vai se lançar no mercado de trabalho e vai parar de estudar, por exemplo. E hoje o mercado de trabalho é muito mais informal do que formal. O adolescente que se lança ao mercado de trabalho, ele vai vender bala na esquina, ele vai cuidar dos irmãos, ele vai trabalhar no mercadinho da esquina sem carteira assinada, ele vai fazer qualquer outra coisa. Aquele adolescente com 16 anos que vai realmente assinar carteira, olha, é de 1 a cada 10. E é interessante, José, de nós fazermos uma comparação bem legal. Primeiro ano do ensino fundamental. Vou dar um exemplo na escola Carlos Fagundes de Melo. Existe 4, 5, dependendo do ano, 6 turmas. 30, 40 alunos cada turma. Terceiro ano do ensino médio. 1, talvez 2 turmas. Aí qual é a diferença daquela criança com 6 anos de idade que entrou na escola para aquele adolescente de 17 anos de idade? Cadê aquelas 5 turmas que veio lá do primeiro ano do ensino fundamental e terminou com 1 turma só do ensino médio? Porque no meio do caminho aquele adolescente parou de estudar. E ninguém olha para isso. Então o que acontece? Não é com 14 ou com 16 anos de idade. Não importa se for com 14 ou com 16. O importa é que aquele adolescente, se está trabalhando, que esteja trabalhando no mercado formal, e que o poder público olhe para aquele adolescente que pare de estudar. Essa é a diferença. Trabalhando ou não, não importa. Eu fui vítima disso. Porque eu parei de estudar quando era adolescente. E ninguém foi na minha porta dizer, volta a estudar. Volta. Eu voltei a estudar porque eu quis, depois dos 18 anos de idade. Ninguém olhou para mim. Não teve um programa social, alguma coisa que olhou para mim e diga, volte a estudar. Porque primeiro eu mato a fome, depois eu vejo se eu vou estudar ou não. E hoje em dia é isso. Então, para mim, com 16 ou 14, pouco importa. O que importa é que aquele adolescente não pare de estudar. Esse é a minha visão, digamos assim. Não, e tu fala aproveitando o gancho da educação, né? O Estatuto prevê acesso à educação, à saúde, né? E aonde que isso impacta assim negativamente ainda o que tem na lei? Onde que impacta mais? Na saúde, na educação, onde não é cumprido, onde falta... E quem que não cumpre e por quê? Perfeito. Professor Leandro, o que acontece? Um dos direitos da criança e adolescente é a educação, a partir dos 0 anos de idade. O Estatuto da Criança e Adolescente, ali no artigo 53, ele vai falar que é o direito da criança, a partir dos 0 anos de idade, educação infantil. Esse é um direito da criança. Só que não é o dever do pai e da mãe a matricular.
O dever do pai e da mãe a matricular é a partir dos 4 anos de idade. Antigamente tinha o pré. Sim. Né? Hoje ainda é educação infantil, hoje é jardim, 4 e 5 anos de idade. E qual é o problema aqui? Eu vou falar Porto Alegre, por eu conhecer os dados de Porto Alegre aqui, enfim, fui ex-conselheiro tutelar. O problema é que começa ali na educação infantil. Hoje o pai e a mãe que queira matricular a criança não consegue vaga na educação infantil. A cada 10 crianças vão botar aí 2 ou 3 conseguem sua vaga. Os outros 7 ou 8 não conseguem a vaga. Já é um direito violado aí. Isso estou falando de educação infantil, de 0 a 5 anos de idade. Daqueles pais que precisam sair para trabalhar, né? Exato. Ou não. Porque assim, o professor Zé, é assim, ó. Tem famílias que chegavam lá no conselho tutelar que eu atendia e dizia assim, ó. Conselheiro, eu não consegui vaga para o meu filho. Eu preciso trabalhar. Só que a mãe ali na frente da creche não trabalha e conseguiu vaga. O direito não é da mãe, do pai, o direito é da criança. Quem está violando o direito é o poder público, que deveria dar vaga para todas as crianças, é o que está na lei. Se a mãe trabalha ou não trabalha, pouco importa. O importante é que aquela criança esteja protegida. E mais, aquela criança que está dentro de uma educação infantil o dia todo, brincando, comendo, se alimentando, aprendendo, tem uma orientação pedagógica, aquela criança está protegida o dia todo, a semana toda, segunda a sexta. E lá dentro da creche educação infantil, que vai aparecer os abusos sexuais, vai aparecer as agressões físicas, que está ocorrendo lá dentro de casa. Nós estávamos falando agora de criança de 10, 11, 12 anos. Isso começa lá com a criança com 3, 4, 5 anos de idade. E aí, a cada 10 mães que fazem a inscrição, 2 ou 3 acabam ganhando a vaga. E aí, como é que aquele pai ou aquela mãe que queira aquela vaga, trabalhando ou não, não importa, é o direito da criança? Primeiro se procura o conselho tutelar. É um direito violado da criança. Bom, o conselho tutelar vai requisitar uma vaga para a SMED, vai conversar com a creche, aquela coisa toda, vai ver se tem uma vaga ou não. Isso também é um exemplo de educação de ensino fundamental, tá? Porque a gente não fala muito de ensino fundamental, mas primeiro e segundo ano tem falta de vaga também. Mas basicamente a educação infantil em Porto Alegre e no Brasil como um todo, ele é muito deficitária, né? E a educação infantil é exclusiva do poder público municipal. É o prefeito que tem que abrir vaga para todo mundo, para aquelas crianças que precisam. Bom, aquela mãe não conseguiu vaga. Se recorre ao conselho tutelar. O conselho tutelar vai tentar aquela vaga, aquela coisa toda, vai ligar para a SMED, Secretaria Municipal de Educação, vai entrar em contato com a Escola de Educação Infantil para ver se tem uma vaga, se tem uma criança que desistiu para encaixar outra. Conseguiu, beleza. Se não conseguiu, tem uma última instância que é o Poder Judiciário. Aí tu pode entrar com um advogado particular ou a defensoria pública. Se eu não tenho condições de arcar com os honorários advocatícios, procura a defensoria, vai ingressar com uma ação judicial e lá na ação judicial vai ser discutido não o direito da criança. Isso está na lei, está pacificado. Vai discutir, e se o pai ou a mãe não trabalha, o trabalho também não é discutido. Vai ser discutido tão apenas se vai ser turno parcial ou integral. Turno parcial, meio turno. Integral, o dia todo. Por quê? Porque a mesma lei vai falar, aí não é o Estatuto da Criança, é uma outra lei que se chama LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. E lá vai dizer que a criança tem o direito à educação infantil 4 horas por dia. Parcial. Esse é o direito da criança. Porém, nós vamos para uma outra lei, que é a Constituição Federal, artigo 6º, que lá vai dizer que o pai que trabalha, ou a mãe, ou os dois, tem o direito a turno integral na educação infantil. Aí sim, se aquele pai ou aquela mãe que trabalha, vai ganhar o turno integral. Seja na pública ou particular. Se não tem vaga na pública, compra-se a vaga. É isso que eu estava me lembrando disso. Esses dias eu estava conversando com um colega nosso, que é o diretor da instituição onde a gente leciona, e ele estava comentando isso aí, que cada vez mais nós estamos encaminhando
há uma espécie de privatização, né, da educação no nosso país, porque a compra de vagas cada vez aumenta mais, né, e cada vez mais a gente vê a falta de investimentos nas escolas, né? Então... Porque a compra de vaga é mais barata. Exato. Mais barata para o poder público. Por exemplo, a educação infantil em Porto Alegre, 90% é escolas parcerizadas, é escolas conveniadas com a prefeitura. É mais barato do que a prefeitura abrir uma creche de educação infantil, fazer concurso público, contratar professores, manter toda a estrutura. A estrutura de uma escola do município ela é muito mais cara do que eu contratar uma vaga privada ou contratar uma associação de moradores e fazer uma parceria. Porque lá no edital, eu, SMED, Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura, eu escolho quanto eu vou pagar. Não é a escola que vai dizer, a vaga é tanto. Diferente de compra de vaga judicial. Aí sim, aí tu apresenta 3 orçamentos, mais barato o juiz dá a vaga lá e ponto final. Aí compete ao orçamento da creche privada. Agora, uma creche parcerizada, uma creche conveniada, quem vai ditar as regras é a própria SMED. A SMED vai dizer, eu vou te dar R$800 por criança por mês. Quer, não quer, cai fora. Infelizmente é assim. Então, a cada 10 creches em Porto Alegre, 9 é conveniada. A prefeitura é muito mais econômico. E mesmo assim, por essa economia, tu não consegue dar vaga para todo mundo. Aí tem que ser vagas judicializadas. Hoje em Porto Alegre, de ano em ano, é uma média de 2.000 a 2.500 vagas judicializadas por ano em Porto Alegre. A falta de vaga em educação infantil é quase 10.000 crianças. Dessas quase 10.000 crianças, 2.000, 2.500 vai para o Poder Judiciário. E aí entra, sim, realmente, professor Zé. Aí, nessa parte aí, ele vai entrar, mas a cada 10.000 crianças em Porto Alegre que fica na lista de espera, 2.000 vai judicializar. Por que as outras 1.000 também não judicializam? Porque é exatamente que aquelas 2.000 que vai judicializar é aquele pai, aquela mãe que tem que trabalhar. Aí precisa da vaga. Aquele que não trabalha, não consegui a vaga, eu tenho que procurar um advogado. Eu estou em casa, não estou trabalhando, eu fico com a criança este ano então. Vou tentar o ano que vem. Aí sim, aí entra sim, porque daí aquele pai, aquela mãe que precisa, ele vai de atrás dos seus direitos. Melhor, direito da criança, né? Por quê? Porque eu preciso trabalhar, preciso colocar a criança em algum lugar, espaço protetivo, para que eu possa trabalhar o dia todo. O papo tá muito bom, né? Pode para 10 horas. A gente vai longe, deixa a gente vai longe. Mas assim, Valmir, depois na edição do pod, né, nós vamos colocar o endereço do seu escritório, porque eu tenho certeza que muitas dúvidas vão surgir, né, depois de todo esse nosso bate-papo aqui. E eu, como professor, né, e o Leandro também, mas eu, né, fico lisonjeado porque se a pessoa vai ao médico e tem um tratamento, que médico maravilhoso, né? E eu, como professor, vendo a tua figura hoje aí, vendo toda a tua caminhada, fico até emocionado, porque é o fruto do nosso trabalho, que a educação é um trabalho de formiguinha. Então, primeiro quero te agradecer imensamente, né, a tua disponibilidade de ter vindo aqui. As portas do Sem Meias Palavras estão abertas para ti a hora que tu precisar. Né? Espero que tu possa retornar aqui com... porque dúvidas vão surgir. Claro. Né? Tem muitos assuntos, né? Muitos. Até, a gente vai colocar uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Para o pessoal que estiver em casa quiser perguntar alguma coisa, a gente repassa pro Valmir, ele nos repassa algumas informações e assim a gente vai colocando, disponibilizando para você que tem dúvidas ainda, que vão surgir inúmeras dúvidas, né? A pessoa de repente está falando aqui, o nosso papo está seguindo numa linha, de repente a pessoa queria, mas eu queria ver aquela outra parte da lei, né? É um momento que você vai ter. E eles brincam que eu sou um visionário, né? Porque eu deslumbro coisas além. Vários concursos as prefeituras e no estado para professor, né? Se alguém está procurando algum especialista para falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, já tem. O tempo que ele tem de conselho tutelar, o credencia, né, e o escritório dele está credenciado para atender as pessoas da melhor forma possível, né?
Então, Só notando pelas nossas perguntas aqui que a gente vai tentando, né, escrafunchando um pouquinho, e ele já de bate pronto te responde, é o sinal de que a pessoa está credenciada para aquilo ali, né? Está credenciada para isso. Valmir, aqui a gente tem, no Sem Minhas Palavras, e eu vi que tu fez o tema de casa, né? Assistiu a alguns episódios. A gente gosta de encerrar o episódio, o convidado deixando uma palavra, né? Quando eu estive nessa cadeira aí, eu deixei... Falando do Cozinha Prática do Zé. Cozinha Prática do Zé, eu deixei uma palavra. Qual foi? Bom apetite. Bom apetite. Na semana passada, a Evelyn, Evelyn também deixou o axé. O Fábio colocou uma frase de cinema. De cinema. Valmir, fica à vontade para fazer a tua explanação e deixar uma frase que tu ache interessante para os nossos convidados. Gratidão é a palavra. Por quê? Eu fui vítima também, nós estávamos conversando aqui em offline, também da enchente que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, com o passar do tempo, nós, com a idade avançando, nós entendemos que as coisas acontecem não por acaso. Então, se ocorreu isso na nossa vida, né, não importa o que, não importa como, é porque algo ali na frente vai ser melhor. Eu acredito, não acreditava, mas agora eu acredito, que uma porta tem que se fechar para duas se abrirem. Então, eu fui vítima também, né, como a sogra aqui do professor Zé também foi, da enchente de Porto Alegre, perdi minha casa. Não perdi o meu escritório, porque o meu escritório é uma outra região. Então não perdi o meu emprego. E aí, durante um mês, mais ou menos, comecei a morar no meu escritório, porque eu não tinha casa. Tá tudo alagado. E hoje eu vejo que as coisas acontecem para que ali na frente a gente consiga colher e pensar na vida. Eu tive 11 anos, dos meus 20 até os 31, formado no ensino médio, e não tinha expectativa de entrar numa universidade. Foi aonde o meu irmão, né, me insistiu, aquela coisa toda, e foi experimentar a tal de faculdade. E hoje eu advogo porque eu tive, embora 11 anos de atraso, eu tive persistência que ali a faculdade, a universidade poderia dar uma coisa melhor. E hoje, com a enchente, só para contextualizar, a minha palavra é de gratidão. Gratidão por estar aqui, pelo convite. Gratidão por eu estar com a minha vida, da minha família intacta. Porque eu sei que ali na frente, com calma, as coisas vão vir e vão vir de um jeito melhor. A minha vida sempre foi assim, desde o início. Hoje eu não deveria estar aqui. Hoje eu participo de uma comunidade cheia do tráfico. Já tem outro caminho. Então, é respirar, pensar e ali na frente fazer a coisa certa. Se fizer a coisa certa, vai colher. Então hoje, a minha palavra é gratidão. Gratidão por tudo. É isso. E nós que te agradecemos por estar aqui, porque olha o quão enriquecedor está sendo esse pod de hoje, né? Eu imagino que tenha ficado nervoso, porque nós, todos os episódios, ficamos nervosos. Por quê? É um tema que a gente não está habituado, né? A gente estuda também, né? Mas foi tão bom que a gente falou pouco, né? Com certeza. E o horário passou, a gente nem viu, né? Nem viu. Claro que a gente gostaríamos de esclarecer as dúvidas que... Mas as pessoas vão colocar no comentário. Coloca no comentário aqui embaixo. A gente vai... O caminho é o comentário ou a caixinha de perguntas no Instagram, podcast Sem Minhas Palavras. E as pessoas que têm qualquer dúvida, no final do episódio vai estar o endereço do escritório do Valmir. Vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer aqui embaixo para vocês, ó. O escritório, o local, o endereço, telefone, contato, tudo bonitinho aqui para vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado por participarem assistindo aí o nosso episódio. E não vamos esquecer, né? Curtam os nossos parceiros lá também, né? A Eleganto, a Chocoterapia, a nossa lojinha. Nossa lojinha, como diz o nosso amigo Badeco. Né? Nossa lojinha. A Evolua Modas, da Evelyn. Mauá e Construção Histórica.
né? Não esqueci de ninguém, né? Creio que não. Esqueci sim. Escola para Futuros YouTubers. Não esqueçam, pessoal, breve aí tá começando nova turma. Escola para Futuros YouTubers é o caminho, tá? Você que tem um filhinho lá até 15 anos, lá, filhinha até 15 anos e quer transformar ele no YouTuber, não só transformar no YouTuber, né, mas evoluir nas habilidades, dá uma acessada lá no spacohistory.com.br, que também você vai ter uma informação bem bacana para você e quem sabe até um descontinho por lá. Certo? Gente, muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Conheçam nossos parceiros. Eles apostam em nosso conteúdo. Eleganto, puro estilo e confiança. Chocoterapia, participando dos seus momentos mais felizes. Nossa lojinha, de tudo e mais um pouco. Espaço History, educação e entretenimento. History Park, a sala de aula que você sempre sonhou, onde você quiser. Rede Mauá. Somos a rede do mundo inteligente. Construção histórica, assessoria empresarial. Olhando o passado, projetando o futuro.